Boa tarde, pessoal. Vamos lá? Terminou ainda não. Agora, fazer uma palestra legal. Primeiramente, eu queria agradecer muito de coração à Universidade Federal de Alagoas por estar aqui, a Prefeitura de Penedo, os patrocinadores. Primeira vez que eu venho a Penedo e já conhecia o pessoal de Penedo, inclusive tive um retorno de rever aqui em Sônia, que está aqui, inclusive na plateia, que para mim é uma honra, né, de estar aqui com vocês. A gente hoje vai falar um pouco sobre a filosofia Lean para vocês de engenharia de produção. Muito provavelmente não é novidade falar sobre Lean, mas aí eu vou trazer hoje uma visão mais voltada à parte de pessoas, né, e como o Lean pode estar exatamente ajudando. Muitas vezes a gente pensa no Lean como um ambiente de produção de grandes indústrias, quando na verdade a gente vem fomentando instituições de menor porte, micro e pequenas empresas com o uso do Lean, principalmente na minha área de tecnologia, que é uma área que eu particularmente não gostaria de falar hoje, tem usado muito o uso da filosofia Lean. E aqui a ideia não é a gente falar a respeito, não sei alguns exemplos que eu vou dar, certo? Mas a ideia é exatamente estimular vocês a ver o Lean como realmente uma filosofia que vai somar ao trabalho de vocês, que não obrigatoriamente seja numa indústria grande, seja vocês mesmos construindo suas próprias indústrias, começando exatamente de uma maneira enxuta. Vamos lá? Aqui a gente vai fazer uma provocação em relação à questão das personas, a visão de pessoas no momento em que a gente vai ser um consumidor. Então, digamos que todos nós somos consumidores e aí a gente tem aquela visão de como a gente pode escolher um determinado produto fabricado por duas empresas, né? O que faz ela ser algo elencado. Como é que a gente pode escolher um produto sendo produzido por duas empresas? E aí, hoje inclusive pela manhã, a gente estava dando um mini curso lá no Sebrae, e alguns falaram, né? Qualidade, preço, disponibilidade, estoque, coisa do tipo. Então nós, na visão de consumidor, temos uma série de variáveis que a gente tem que analisar para a obtenção desse produto, consumo desse produto. Ele pode estar estocado e disponível em várias empresas, mas de fato algumas diferenças vão fazer com que esse produto ele seja consumido. E aí, a gente tendo uma visão de uma outra persona, nesse caso nós como gerentes de projetos, membros de equipe de projetos e também os patrocinadores, é fazer essa provocação do tipo: o que faz a gente produzir uma pesquisa, um produto, serviço ou resultado exclusivo? Porque, evidentemente, existe uma série de possibilidades, seja uma legislação, seja realmente um processo de inovação, que muitas vezes as pessoas pensam que é criar um produto que não existe, mas na verdade é uma melhoria de processo, é um atendimento à legislação, é uma redução de custo, é algum tipo de efetividade de determinado produto que já existe, né? Então, assim, essa provocação de fato, por que nós precisamos elaborar projetos? E aí, nesse contexto, nós temos algumas preocupações essenciais. Uma, evidentemente, não existe projeto se não tiver alguém que o consuma. Não adianta a gente fazer um esforço gigante para determinados produtos que a gente vai consumir, se de fato a experiência do consumidor não é levada em conta. E isso é algo que nós precisamos muito fazer. Outra coisa é a própria experiência em equipe. Se a gente for olhar na persona da equipe, toda a equipe que faz parte, ela tem que fazer sentido estar naquele contexto. Não adianta você querer montar uma equipe que, para aquelas pessoas que estão inseridas naquela equipe, não faça sentido para elas aquele produto que está sendo desenvolvido por elas, certo? Até porque vai ser desse sentido dado às pessoas, ao consumidor, que a própria empresa ela vai gerar a missão dela, enfim, a própria visão, o que vai fazer de fato a empresa expandir, né? Começando pequenininha, como eu tenho provocado, né? Empresas que inclusive podem nem existir ainda, mas que possam existir daqui a pouco, né? Inclusive as ideias hoje do mini curso eu gostaria muito que fosse dada continuidade para que exatamente houvesse um progresso aí para que daqui a uns meses ou até mesmo alguns anos de fato a gente visse uma progressão legal do que foi hoje dialogado lá no mini curso. E aí eu trago uma pesquisa relacionada a essa questão de concepção de produto, certo? A Forbes ela publicou agora em maio desse ano um conteúdo bem interessante criado pela CB Insights. A CB Insights é um site que
que usa muito a parte de inteligência artificial, e dentro de uma pesquisa foi constatado que 42% de produtos que são construídos por empresas não satisfazem a necessidade de mercado. Muitas vezes a gente tem muitas ideias de fazer determinados produtos sem de fato fazer uma pesquisa devida. Muitas vezes é um ego da gente, a gente quer fazer um produto, a gente acha que é legal, mas na verdade quando você vê, você não tem público para aquilo. Uma quantidade de 42% de um produto, que isso é um produto, isso inclusive é uma pesquisa recente. Então, se você perceber que 42% de produtos não atendem a necessidade, é uma quantidade ainda muito alta, pessoal. Ou seja, nós não estamos fazendo projetos efetivos. Nós não estamos, de fato, ainda, mesmo que tenha aí 58% de atendimento, que ainda é duvidoso, certo? A gente ainda tem uma quantidade muito grande de dinheiro jogado fora, de tempo, de ideia jogado fora, tem muita coisa jogada fora. Fora as outras variáveis que existem de pesquisa, né? Por exemplo, confundir receita com lucro, né? Pessoa que fica sem dinheiro, pessoas que colocam, por exemplo, a equipe errada. Né? A questão de você não saber dividir de fato a equipe com relação a o que é amizade, o que é ambiente de trabalho. Existe essa questão de divisão, colega de faculdade, por exemplo, e o que de fato é um ambiente de trabalho profissional, porque assim, a academia, você está dentro da faculdade, é uma coisa, mas evidentemente, por exemplo, empresa júnior pode estar inserida dentro de uma faculdade, mas não obrigatoriamente você tem que ter a mesma postura como você está academicamente falando, no ambiente de sala, certo? Enfim, 19% pede para concorrência, porque eles não ligam para concorrência, não sabem precificar algo que, inclusive, na área de serviço, principalmente, precificar é algo realmente bastante complicado. Mas aí você tem que se munir de informação para isso. Às vezes não, na maioria das vezes, no nosso país, a gente tem uma mania muito de fazejar. A gente estimula, eu particularmente gosto muito de fazer isso, o estímulo em relação ao planejamento, porque de fato é para ser feito, né? E aí, muitas vezes você tenta querer fazer com muita agonia, e isso de alguma maneira, de qualquer jeito, termina você fazendo, não tendo informação suficiente para que você não precifique corretamente o produto. Outros, no caso, 17% são produtos pouco amigáveis. Ontem, na verdade antes de ontem, eu visitei a Secretaria de Esportes do Estado, e eles têm uma aplicação lá, e aí a aplicação, que era para ser uma aplicação extremamente simples de tecnologia, as pessoas tinham uma visão futurista daquele aplicativo, quando na verdade era para ele minimamente atender uma demanda atual, e já atenderia muito bem. E aí você consegue perceber que o produto ele termina sendo perdido por falta de um direcionamento mais claro do que de fato o produto deveria entregar a proposta dele. Isso acontece ainda bastante no Rio. 17% não tem modelo de negócio, ou seja, não se planeja. 14% tem um marketing ruim, não sabe vender o seu produto. 14% ignora os clientes e 3% com produto inútil. Você pode perceber que esses percentuais vocês pensam que são baixos, mas não são não, viu pessoal? Se eles forem somados de alguma forma, fazendo um casamento um com o outro, dá um percentual bastante significativo de perda de recursos que nós temos com relação a desenvolvimento ainda de produtos no nosso mercado aqui nacional. E aí a gente fica com uma carinha bem legal de desespero quando de fato a gente vê uma frustração. Não é, vamos dizer assim, não é errado errar. Errar é humano, é salutar, amadurece, mas de alguma forma, quando a gente tem um pouco de paciência e amadurece nossa proposta de desenvolvimento de um produto, acredito eu que as chances de sucesso é muito menor. O Prince2, que é uma das metodologias que eu sou certificado, ele fala muito que muitas vezes quando um projeto ele não gera mais a expectativa que era para ser dado, é muito válido cancelar. Isso não faz você se sentir pior, coisa do tipo. Às vezes faz bem, inclusive. Então, eu trago também aqui uma pesquisa que foi feita esse ano no PMI, certo? O PMI é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, ele é global, né, nos Estados Unidos, difundido no mundo todo, mas muito mais fortemente aqui na América. O PMI ele traz uma pesquisa do Pulse of Profession desse ano a respeito do quociente de tecnologia em gestão de projetos que as pessoas precisam utilizar hoje. Né?
Constatado que o desempenho dos projetos não melhora, agora há pouco mostrei uma pesquisa da Forbes mostrando esse insights com relação a isso. Então, as pessoas têm atuado muito na adição de tecnologias em seus negócios. A adição de tecnologia não é desenvolver aplicativo, mas é usar ferramentas de tecnologia a seu favor. Né? Uma coisa que eu até estava dando feedback com relação aqui, que eu achei muito legal, né? Não é uma ferramenta de gestão de projetos, mas é uma ferramenta que foi a favor, foi a questão do uso do Instagram para o evento daqui. Eu acompanhei, inclusive, desde o começo e achei algo bastante positivo. Formato, uma coisa bem enxuta, bem direta, assim, foi muito legal. Então, é muito interessante, tipo, você usar a tecnologia a seu favor. Certo? No caso de gestão de projetos, você pode usar Business Intelligence, fazer um tratamento de informação para gerar um direcionamento melhor na tomada de decisão. Você pode usar a inteligência artificial, você pode usar um sistema de informação de gestão de projetos, Project, Redmine, Gira, qualquer outro tipo de ferramenta, certo? Para aumentar esse conceito de gerenciamento de projetos. De uma forma a você adaptar, gerenciar, integrar tecnologias, apoiar mudanças. E uma coisa interessante é esse aguçamento com relação à curiosidade contínua. A tecnologia, de alguma forma, quando você utiliza, de alguma maneira você consegue ter algumas informações que fazem diferença. Por mais que o seu produto não seja de tecnologia, se você consegue, por exemplo, fazer pesquisa de benchmark com seus consumidores de uma determinada região, por exemplo, aqui em Penedo, e você usa a tecnologia da informação a seu favor, né? Pode ser até mesmo com o próprio Excel, ele vai te dar números, de alguma maneira, que vai te ajudar a tomar decisões, por exemplo, a um público que você quer atingir, que você sabe que, de acordo com a pesquisa que você faz, você consegue. Então, esse é um ponto. Outra coisa, quando você for liderar, você não lidera somente pessoas, mas você lidera a tecnologia também. Ou seja, você traz a ferramenta para junto, para trabalhar com pessoas, porque juntas, evidentemente, ele vai te ajudar a ter maior resultado dos projetos. E aí você tem esse aguçamento, a questão do futuro, a questão realmente do uso digital. Seu produto, ele pode ser um aquecedor de água, né, como a gente estava discutindo no mini curso, mas ao mesmo tempo você pode usar a tecnologia a seu favor para saber, por exemplo, o público, o quantitativo de público que existe, a faixa etária do público, qual de fato é a renda, e assim você pode exatamente trabalhando essas informações, gerar aí um tratamento de dados, gerar informação para ver se realmente esse produto é viável e se tem mercado para isso. Uma das informações interessantes que a gente pode verificar é as empresas que têm essa questão de consciente de tecnologia para ser aguçados, ele traz o desenvolvimento de habilidades técnicas em gerenciamento de projetos como um fator muito determinante. Então, você tem a questão de trabalhar a gestão de projetos. Você pode fazer certificação? Pode, mas certificação não é tudo. Você pode trabalhar numa ferramenta, você pode trabalhar até nos conceitos mesmo de gerenciamento de projetos. Escopo de tempo, de custo, de risco, qualidade, comunicação, partes interessadas, RH, os recursos em si no todo. Tem a parte de gestão ágil, tem a parte de metodologias do tipo Prince, tem vários tipos de comportamento, a parte de comportamento, algo que hoje, por exemplo, é muito deturpado no mercado, mas que eu particularmente, inclusive publiquei um artigo recentemente a respeito disso, que é a questão da metodologia de coaching. Muitas pessoas falam mal do coaching, quando na verdade não é a metodologia que não presta. Na verdade, são alguns profissionais que não conhecem plenamente a metodologia, que se titulam que usam aquela metodologia, quando na verdade não tem nada a ver com o método. O método, ele, inclusive, tem pesquisa de doutorado relacionadas ao coaching, que inclusive tem resultados. Então, assim, não vamos, e isso acontece muito no Brasil, não vamos deturpar ou distorcer uma metodologia, quando na verdade o problema não é a ferramenta, mas sim as pessoas ou algumas delas que realmente não a aplicam corretamente, certo? Outras fornecem treinamento contínuo, ou seja, uma é prioridade, a outra é um fomento contínuo de treinamento. Eu vou falar só dos três primeiros, e o outro é o desenvolvimento de habilidades comerciais. Não adianta somente você ter um conhecimento técnico em um determinado produto. Você tem que saber vendê-lo, você tem que saber quem é seu consumidor. Às vezes parece isso batido, mas acredite, pessoal, se a gente tem 42% ainda de produtos que não atingem o mercado, é porque de fato a gente ainda não conhece o nosso público. Né? Então, ou a gente puxa muito para o lado da gente, pessoal, com relação a essa questão. Se a gente observar aqui, as abordagens usadas, né? Existe a questão de gerenciamento de mudanças. Quem tem o consciente de tecnologia de gestão de projetos muito aguçado, ele usa muito a gestão de mudanças, né? 42%.
perdão, 76%. Tem as práticas híbridas de gerenciamento de projetos. Eu falei recentemente disso como tempo, custo, risco e qualidade. São métodos que a gente usa, que a gente chama de métodos em cascata. Você termina fazendo um horizonte de planejamento, geralmente utilizado na área de engenharia civil, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você pode fazer esse horizonte de planejamento quebrando em pequenas partes, que aí você usa o conceito de agilidade. Então, você consegue fazer uma visão mais ampla, mas quebrando o desenvolvimento do produto em pequenas partes, para exatamente perceber valor. Valor que é uma coisa que a gente é intangível, é algo realmente que você termina só percebendo a subjetividade. Então, tem algo que eu falo até interessante, que a Globo, há algum tempo, ela fez uma campanha que ela agradecia pela audiência de 100 milhões de uns. E aí, muitas pessoas não entenderam a campanha, quando a Globo fazia assim, 100 milhões de uns. Porque assim, por mais que uma novela ela seja feita de uma forma padronizada, várias pessoas atingem, a emoção da novela ela vai atingir cada pessoa de uma forma. Uns vão querer mais, vão gostar mais de uma determinada ação de violência, outros vão gostar mais de um movimento de amor, outros vão gostar mais de uma relação mais familiar. Então, assim, quando a Globo fala de 100 milhões de uns, é a percepção de valor, que é uma das coisas, inclusive, que a gente tem que ver com o nosso cliente, e que não é fácil, não está na testa dele de saber como é. Né? A gente tem que ter o sentimento firme mesmo com relação a isso, para saber. Design Thinking, que é um método de formato que você tem também para a construção de produtos. O desenvolvimento ágil em si, você usa agilidade mesmo, puramente, ou seja, produtos pequenos, produtos mínimos viáveis, para fazer a construção de produtos de uma maneira mais enxuta, com custo menor, com a quantidade de pessoas menores e tudo mais. Ou o conceito de DevOps. DevOps é um conceito que realmente é voltado mais à área de tecnologia. Todas as outras 4 primeiras você pode utilizar em qualquer área de conhecimento que você possa imaginar. DevOps já é uma coisa mais voltada realmente à tecnologia, que é quando a gente junta equipes de desenvolvimento de software com a equipe de infraestrutura. Em algumas situações, a gente termina tendo equipes separadas para isso. A equipe de infraestrutura disponibiliza os servidores e aí a gente entra com a área de desenvolvimento para desenvolver aplicativos. Nesse caso, existe hoje um conceito que une esses dois de uma maneira que eles conseguem, de maneira ágil, dividir somar, na verdade, esses dois tipos de entregas simultaneamente. E aí, ao final, a gente percebe o seguinte, que com esse conceito de tecnologia, as empresas atingiram metas mais, efetivamente, 76%, concluíram projetos dentro do orçamento, algo que a gente é perceptível, que a gente inclusive vê muito na rua, projetos inacabados, porque todos os orçamentos estão estourados. Consequentemente, prazo e custo é uma coisa que anda muito agarrado, termina sendo um gargalo, certo? Então, perda de orçamento ali é menor, quando você tem um conceito de tecnologia. Distorção de escopo, você saber de fato qual produto que você quer desenvolver, ele termina sendo menor também, e projetos fracassados ele termina tendendo a diminuir. Evidentemente que o conceito de tecnologia ele termina dando esse resultado para a gente, porque a gente consegue somar mais variáveis de uma forma que nossas incertezas e riscos do projeto tornam-se menores. Então, essa pesquisa é recente, é bom compartilhar com vocês para que vocês possam, inclusive está disponível, ter a fonte, certo? Lá no site do PMI, pmi.org. Se vocês forem lá, está aqui também, vocês podem ir lá no site do PMI e podem dar uma lida melhor em relação à questão desse consciente. E aí, qual é a filosofia que pode apoiar a gente nesse contexto? Nesse caso, é o Lean. Para vocês que vêm de engenharia de produção, como a gente já comentou, vocês já viram essa filosofia num ambiente maior, no ambiente industrial. Se você perceber, dentro do Lean, a gente pode envolver o Kanban. O Kanban é um painel que você pode estar utilizando para desenvolver produtos. Produtos esses que vai ter um momento de produtos, de itens a fazer, itens que estão sendo feitos e itens que podem ser considerados concluídos. Definição de concluído. Dentro do Lean também tem a questão da agilidade. E na agilidade você tem uma série de frameworks, ou seja, quadros de trabalho, de processos e de entregas, que você pode desenvolver seus produtos. Grande parte deles, pessoal, é utilizado na área de tecnologia, mas eu posso mostrar aqui, inclusive eu vou exemplificar aqui,
algumas aplicações que eu particularmente fiz, inclusive com o projeto de engenharia civil, né, que eu fui gerente de projeto da Companhia Pernambucana de Saneamento da Compesa, no projeto de rede fibra óptica, utilizando exatamente a filosofia Lean, ou seja, o processo também de agilidade. E aí eu queria passar um vídeo rapidinho para vocês. Passar um vídeo rapidinho para vocês aqui com relação a um pouco do Lean, né? A gente revisar um pouquinho aqui. Para quem não conhece do Lean, é bom que a gente dá uma observada. Quando quiser. Não tem problema não. Não tem problema se tiver som não. Não tem problema não. Pode botar. Percebam aqui, pessoal, o seguinte, ó, você tem uma linha de produção, primeiro que os produtos são iguais, né? Percebam que tem duas pessoas aqui, ó, ociosas, esse aqui só conseguiu produzir depois que aquele ali terminou, certo? E ali a gente ainda tem um membro ocioso, porque ele tem que gerar um estoque desse lado, o estoque é custo, e aqui, ó, tem uma pessoa esperando, ou seja, você está pagando o povo para não fazer nada. Esse era um processo, em algumas indústrias ainda é dessa forma, né? E aí com o Lean existe uma questão de fluxo contínuo. Quebre o produto em pequenas partes, produtos viáveis de serem construídos, e vai entregando as pessoas de uma maneira de um tempo mais rápido. Evidentemente que você vai ter um tempo ocioso de alguém, mas não tanto quanto na estocagem que você tinha do produto anteriormente. No sistema empurrado, você tinha previsibilidade de produtos. Isso acontece muito ainda em indústria de carro, né? Você tem uma linha de produto de carro, você acreditando que aqueles carros vão ser comprados, né? A gente vê um bocado de concessionária cheia de carro e o povo não compra. Então, assim, você vai lá e tem aquele tipo de mesmo produtinho, mesmo produto igual, prevendo a indústria, achando que aquelas pessoas vão consumir aquele tipo de produto. Percebam ali que o consumidor chegou lá querendo comprar e disse, não vou comprar porque não é aquilo que eu quero. E agora não. E aí é o nosso fomento aqui. Empresas menores, fabricando produtos de uma maneira mais personalizada para que de fato atinja aquela percepção de valor dos 100 milhões de units que o produto falou, ou seja, você consegue fazer produtos de uma maneira diversificada e você consegue de fato atender melhor o seu cliente com relação a isso. Outra questão também é a 5S, que hoje tem 10S, né, que são os sensos, né? Senso de disciplina, de utilização, de padronização, de organização, de limpeza, ou seja, você ter esses 5 sensos dentro da tua organização. Com essa forma você consegue entender melhor os teus produtos, quais são os clientes que você consegue trabalhar, como você vai atender, em que momento eles vão estar produtos disponíveis para que você possa atender a necessidade do teu cliente. Além disso, as definições hoje de preparado e pronto de produto, ou seja, a definição de preparado para você construir e a definição de pronto para que você possa, de fato, dizer que o produto está possível de ser consumido, vendável na verdade. Quando você tem ali, ó, exatamente o que há uma conformidade e não conformidade, se há alguma inconsistência, você é sinalizado. Para a gente que trabalha com micro e pequena empresa, isso é uma questão que, como a gente não tem muito recurso, a gente tem que ter muito cuidado, para exatamente errar o mínimo possível. E aí, há alguns meses, eu recebi no WhatsApp essa imagem aqui que eu gosto bastante de compartilhar, que é exatamente o ciclo de Deming, o PDCA, que mostra como é feito um PDCA no Japão e como é feito um PDCA no Brasil. É bem interessante porque, assim, no Japão ele passa metade do tempo planejando, para ter um pedaço do tempo executando, um tempo, de fato, monitorando maior, para, evidentemente, tomar todas as medidas de contingências que forem necessárias para ajustar o produto. No Brasil, você não planeja nada, praticamente. Você demora muito para executar o que é gasto. Você dá uma conferida se está andando e você termina apagando incêndio. Isso é uma realidade. Ainda existe. Por mais que a gente fomente o uso de planejamento, inclusive eu disse às pessoas no Sebrae na semana passada, quando eu estive lá, que ainda, por mais que haja fomento em gestão de projetos no Brasil, ainda não conseguimos ter, de fato, resultados tão efetivos em gestão de projetos. Eu posso dizer isso muito tranquilamente, porque há, sim, um crescimento na curiosidade em gestão de projetos, mas ainda não há
uma efetividade dos projetos. Em 2017 para 2018, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o professor Daci Prado. O professor Daci Prado é um professor, ele é sócio da Falcone, de professor Vicente Falcone, e aí a gente publicou aqui a pesquisa Norte-Nordeste de maturidade em gestão de projetos, em que Pernambuco teve um nível de maturidade de 1,94. O nível de maturidade, pessoal, ele vai de 1 a 5. Inicial, conhecido, padronizado, gerenciado, otimizado. Se Pernambuco está em 1,94, ele não está nem como conhecido. E aí a gente diz assim, mas Pernambuco tem fomento de gestão de projetos, tem isso, tem aquilo. Tem, mas ainda não é o suficiente, porque quando a gente chega num processo conhecido, quer dizer que as pessoas, ou seja, quando chega a 1,94, o número de maturidade, isso quer dizer que as pessoas estão começando a conhecer a gestão de projetos de fato e aplicando, porque na verdade não depende somente que nós aqui nos especializemos em gestão de projetos. Basta que os tomadores de decisão de fato percebam o valor no formato de trabalho que a gente tem, inclusive é a provocação que a gente tem feito, é que de fato os donos de empresa percebam o valor em relação à gestão de projetos, que ainda é incipiente. E não é à toa que, como mostrou o consciente ali de tecnologia também, a quantidade de casos de sucesso que existe de projetos. E tem um detalhe, aquilo ali é mundial, viu? Não é nacional não, mas para o Brasil ainda tem um resultado ainda bem pior. Então aqui no Brasil a gente realmente ainda continua muito sem planejar. Então o Lean, ele traz esses 7 passos, que eu vou mostrar para vocês, que é o primeiro passo, que é a eliminação do desperdício. Você ter interações curtas, fazer produtos que de fato ele atinja a estrutura do produto de uma maneira que ele seja utilizável, né, ele seja possível de ser consumido, que haja otimização do tempo para ser construído, que diminua a burocracia na comunicação, por mais que haja hierarquização da empresa, vamos horizontalizar essa comunicação de uma forma que a gente foque em cima do resultado de fato. Hierarquias existem muito mais por uma questão de papel e responsabilidade, mas não para a resolução de produtos, porque realmente não gera tanto resultado. Certo? Definições de preparado e pronto. A definição de preparado é ter os insumos de fato antes de produzir aquele produto e ele está muito bem definido para ser construído. E aí, ao finalizá-lo com os devidos testes, ele está pronto para ser consumido, né? Nem para ser validado, porque a validação de fato tem que ser durante esse período. Realização de testes e somente desenvolver aquilo que for necessário. Muitas vezes, e aí eu particularmente posso falar porque eu trabalho com o público, a gente faz uma quantidade de especificações absurdas para produtos que são, na verdade, assim, pequenos, no sentido de tanta complexidade, mas é porque a legislação pede. E muitas vezes isso é, sinceramente, desnecessário. Amplificar conhecimento. Mês passado eu publiquei um artigo falando exatamente a questão de que muitas vezes as pessoas gostam de ter equipes auto-organizadas, mas terminam quebrando muita filosofia porque centralizam muitas informações. Então muitas pessoas às vezes ainda concentram as informações dentro de si de uma forma que ela não consegue fazer com que as pessoas tenham autonomia. Você não perde o controle sobre o seu time se você compartilhar conhecimento. Até porque existem outras formas realmente de se ter o respeito do seu... Você não é um líder porque você se considera líder, mas sim porque aquelas pessoas que fazem parte do teu time te consideram. Então, assim, você compartilhar conhecimento não é desmérito, não gera o resultado que você deveria. Então, dividir esse conhecimento é extremamente importante, até porque com a especialidade de cada um que se soma dentro daquele ambiente, ele vai terminar fazendo com que o resultado chegue ao propósito final. A gente falou aqui recentemente, que eu até falei aqui, que o foco, de fato, por exemplo, da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco é essa questão de foco no resultado. Se é homem, se é mulher, não importa. A gente tem uma visão, de fato, de que a gente quer alcançar um objetivo. A gente quer alcançar um resultado. Esse é o ponto principal. Então, tem que ser compartilhada a comunicação. Uma informação irradiada, se a pessoa não está compartilhando a informação, que essa informação ela esteja no painel, ela esteja no computador, ela esteja no sistema, mas de alguma forma que seja compartilhada com as pessoas, para que haja uma interação constante, comunicação, pessoal. Sinceramente, por mais que a gente tenha certificação, isso não quer dizer muita coisa. Eu, inclusive, posso afirmar que o nosso processo de comunicação e alinhamento vale muito mais as nossas habilidades
né? Evidentemente a gente tem que ter conhecimento técnico, de saber do que a gente está fazendo e está falando, mas a comunicação, inclusive para a gente de engenharia, que muitas vezes quer ser muito pragmático, a gente tem que ter esse trabalho de aguçamento da comunicação. Porque quando a gente se comunica, a gente termina fluindo as coisas e a gente percebe que o trabalho fica mais tranquilo. Isso não quer dizer que o trabalho é mais fácil. Processo de entregas rápidas, interações de curta duração. Eu vou citar um exemplo. Eu fui gerente de projeto do projeto de fibra óptica da rede GPON, é uma rede de fibra óptica passiva. Foi o segundo prédio no Brasil que foi implantada essa tecnologia. O primeiro prédio foi da Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Foi a primeira rede GPON, é uma rede passiva de fibra óptica, né, que existe, é uma tecnologia muito recente. E aí foi lá na Câmara. O segundo foi o prédio que eu fui gerente de projeto, foi na Compesa. Para mim foi uma honra, inclusive, pegar esse projeto. E aí, o pessoal tem uma mania muito forte de dizer assim, engenharia não consegue fazer, não consegue usar a linha engenharia. Consegue. A gente fazia interações curtas, nós tínhamos um processo de entregas semanais no projeto, em que a gente conseguia fazer com que, semanalmente, houvesse uma medição do projeto, para que a gente conseguisse não apenas entregar valor ao cliente, como também fazer a medição para a gente receber o recurso. Ou seja, a gente tinha a definição de preparado e de pronto. Certo? Então, isso evidentemente tem que ser viável e tem que atender aos objetivos. Por exemplo, nós tínhamos 7 andares de prédio para serem feitos em rede fibra óptica, só que aí o cliente disse assim, Érico, a gente precisa fazer o primeiro andar e o 7º andar, porque são as pessoas desses andares que vão usar o primeiro. Não tem problema, a gente não vai fazer um empilhamento, sequenciamento de 1 a 7. A gente faz o primeiro e depois a gente faz o 7. E a gente consegue fazer essas interações. É bem interessante. O adiamento de decisões. Esse exemplo que eu comentei agora, inclusive, desse adiamento, de fazer um planejamento, ter um horizonte de planejamento de engenharia, do 1 ao 7, e a gente poder quebrar e alterar, né, trazer o 1, depois trazer o 7 para junto, não tem problema. É até salutar, porque é o valor para o cliente. Não adianta eu chegar e dizer, não, vamos fazer o segundo, terceiro, quarto. Bom, se eu tiver, por exemplo, um mês para fazer a implantação num determinado andar, eu vou ter que esperar o quanto? Mais 5 meses para fazer o 7º, quando na verdade o 7º é urgência para ele? De maneira alguma. Então, adiar decisões é uma coisa extremamente salutar, mudança de prioridade, e aí, evidentemente, que a gente consegue, nesse momento, fazer um detalhamento maior. Se o 7º andar era prioridade naquele momento, então vamos trazer o 7º andar para junto. E vamos detalhar melhor o 7º andar para que a gente consiga fazer a entrega de acordo com o que está alinhado com o cliente. Isso, de alguma forma, pessoal, fortalece a equipe, porque a gente consegue trazer para as reuniões, inclusive é interessante, se eu for trazer para o dia a dia, na equipe, a gente tinha, a equipe era profissionais de lançamento de fibra óptica e fusão de fibra óptica, né, que é a ligação da fibra óptica, e é uma galera que não tem o hábito de trabalhar com projeto, e era a galera que trazia para dentro das reuniões diárias do projeto, para as especificações. E aí, eles tinham autonomia para fazer as atividades e as definições de qualidade do projeto. E eles disseram, inclusive, para a gente, ó, a gente nunca trabalhou com esse formato de trabalho no ambiente de engenharia, é a primeira vez. A gente tinha reuniões diárias, depois do almoço, no próprio hall do prédio, de uma maneira que todo mundo ficava em pé, e tínhamos 15 minutos todos os dias para comentar exatamente o que a gente fez de manhã, o que a gente faria à tarde e quais os impedimentos que a gente tinha naquele determinado período. E aí, isso de alguma forma, essa comunicação que não existe habitualmente na engenharia, fez com que a gente conseguisse, inclusive, reduzir muito o tempo de trabalho. Uma outra coisa também, que a gente mostrou anteriormente ali naquele balão do link, tem ali o nome XP. O XP, que é uma parte especificamente de desenvolvimento de software, ele tem uma coisa chamada programação impar. Você coloca 2 pessoas, uma desenvolvendo e a outra observando e vice-versa, para que exatamente 2 cabeças consigam desenvolver um aplicativo de uma maneira que tenha menos erro. Aí a gente trouxe essa visão, não da programação, mas para a fusão de fibra óptica, que a fibra óptica é um feixe de luz que passa pelo cabo, certo? E quando a fibra de vidro ela se funde, não pode ter poeira, porque a poeira não faz o dado passar. É um local de extrema limpeza que precisa uma fibra óptica ser feita. E aí nós temos 2 profissionais, a gente reduziu. Eu não tenho agora o número percentual de fato de cabeça, mas a gente reduziu consideravelmente a quantidade de falhas que existiu para refazer a fusão, porque tinha 2 profissionais lá.
Aí algumas empresas dizem assim, mas eu vou contratar 2 pessoas para estar fazendo a mesma coisa. Não, você não está fazendo uma mesma coisa. Se você, na verdade, está vendo que o produto ele vai ter uma longa duração. Uma rede dessa, o objetivo final desse projeto era adquirir 25 anos de garantia da Furukawa, e a gente conseguiu. Então, se a gente conseguiu, foi porque, de fato, o produto teve qualidade. Então, você dá essa autonomia para as pessoas, de alguma maneira, pessoal, essa equipe, ela gera maturidade. E isso é que é uma coisa interessante. A gente, evidentemente, está sempre nesse o que foi que eu errei, o que foi que eu acertei, como é que eu posso melhorar, o que foi que eu fiz, o que eu vou fazer, quais os impedimentos que existem, essa comunicação, essa interação. Construir a qualidade que é uma coisa extremamente abstrata, mas que de alguma forma é atender os requisitos que é pedido no produto, seja no produto em si que está sendo construído e quais os processos que vão ser feitos para a concepção desse produto. Então aí a gente tem atendimentos objetivos, a gente tem revisar o processo, realizar teste, eliminar defeitos e aí, se for o caso, como aquela questão do PDCA, verificar possíveis contingências que são necessárias para corrigir o produto. Uma coisa que acontece é que isso otimiza o todo na parte do Lean. Existe uma colaboração, existe uma integração, existe um trabalho em equipe, porque ninguém constrói nada sozinho. São homens, são mulheres, são pessoas que têm qualquer tipo de deficiência física. Tudo isso traz no Lean um ambiente muito interessante. É uma coisa que já há muito tempo existe na indústria, né, principalmente lá na Toyota e tudo mais, mas que assim, aqui no mercado de micro e pequenas empresas ainda a gente está trabalhando com mais força. Em tecnologia isso tem avançado, mas assim, a gente tem fomentado muito em outras áreas, porque realmente é algo que gera resultado. Então assim, a pergunta que a gente deixa para vocês: vocês se consideram brasileiros ou japoneses? E aí? E aí? Alguém quer dizer? Brasileiro ou japonês? Eu ainda me considero brasileiro, né? Para chegar a japonês. Veja uma coisa interessante. Japonês é uma coisa interessante. O japonês mora numa ilha isolada, que tem terremoto todo dia, maremoto, não tem petróleo, recursos, você tem muita plantação de arroz. E aí, exatamente por toda essa dificuldade de recursos, eles conseguiram se sobressair de uma maneira muito forte. A gente tem mata, a gente tem água, a gente tem animal, a gente tem fruta, tem verdura, tem tanta coisa aqui e a gente não consegue valorizar bem esses recursos da gente. E engraçado que a gente, inclusive, tem tanto recurso e não tem nada, né? É muito interessante isso. E aí eu trago uma visão muito da área de ágil, a área de agilidade da gente. Eu, como um bom artista marcial, eu faço arte marcial também. A gente tem uma visão na arte marcial e na agilidade que é o Shurari. O Shu, né, no Shurari é exatamente você seguir as regras. Antes de qualquer coisa, pessoal, antes de você fazer qualquer aplicação, leia o conteúdo, saiba sobre o Lean, como é que o Lean funciona, como é que o Lean pode ajudar no teu negócio, como é que o Lean pode trazer de fato resultados e benefícios, né, porque ambos são distintos, para o teu negócio. Então, entenda tudo. Por isso que tem ali você dentro de um ovinho ali, como se fosse um processo de aprendizado mesmo. O Ra é você quebrar. Ok, eu agora sei como é, então eu vou começar a quebrar personalizado para o meu tipo de trabalho. Foi o que a gente fez lá na engenharia. Na engenharia a gente tinha, por exemplo, eu usei o Scrum, que é um framework que existe de agilidade, que faz parte do Lean, mas eu usei para engenharia, com reuniões diárias, eu usei para ter a reunião de revisão com o cliente, eu usei para fazer uma programação em par, na verdade era uma fusão em par com as equipes. Então assim, a gente quebrou de uma forma que a gente exatamente criou o nosso URI, ou seja, a gente conhecia o método, a gente começou a quebrar o método de uma forma que a gente conseguia fazer da nossa própria maneira, porque às vezes, isso acontece muito, inclusive em gestão de projetos, não, você tem que seguir o padrão de determinada certificadora, você está quebrando, não, eu não estou quebrando, eu estou querendo usar a gestão de projetos para adquirir produtos, ou desenvolver produtos, na verdade, que gerem valor para o cliente. Se eu tenho um guia de boas práticas, se eu tenho uma metodologia, eu tenho que adequar aquilo que realmente o ambiente me permite. E aí é muito importante também que a gente tenha a palavra de dizer, isso aqui não é possível de se fazer, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho tempo para isso. Porque também a gente não vai queimar nosso nome, nos prejudicar por causa de acreditando que você vai atender um determinado objetivo sem de fato você ter viabilidade para isso. E aí, eu trago um poema final para vocês aqui, de um conterrâneo nosso,
falando exatamente da cidade de vocês, que eu particularmente me apaixonei de ontem para hoje, quando eu cheguei aqui, não é no Centro Corpo Presente, né? Que é uma poesia de Carlos Pena Filho, que é um conterrâneo meu, morreu muito cedo. E ele diz assim: no ponto onde o mar se extingue e as areias se levantam, cavaram seus alicerces na surda sombra da terra e levantaram seus muros do frio sono das pedras. Depois armaram seus flancos, as bandeiras. 30 bandeiras azuis plantadas no litoral. Hoje serena flutua, metade roubada ao mar, metade da imaginação. Pois é do sonho dos homens que uma cidade se inventa. Eu trouxe essa poesia, meu pai falava muito essa poesia para mim quando eu era criança. Meu pai ainda é vivo, viu? Mas assim, quando eu era criança, ele falava essa poesia, principalmente essa parte final aqui, ó. Pois é do sonho dos homens que uma cidade se inventa. Trazer para vocês hoje esse conhecimento de consciência de tecnologia e gestão de projetos, essa falta de planejamento, esses casos que existem ainda, e a questão do como o Lean pode trazer, é uma provocação, pessoal, de fato, porque às vezes a gente tem essa visão de que somente em grandes indústrias a gente vai obter êxito, quando na verdade não. Recentemente eu vi um vídeo de um conterrâneo nosso que é a empresa Inloco, é uma empresa pernambucana que começou dentro do Centro de Informática da UFPE e que cresceu de uma maneira absurda nos últimos 7 anos, certo? Tipo, o escritório era um quarto de um dos alunos e hoje nada mais é do que onde era a Bolsa de Valores do Recife, que é exatamente no Marco Zero, na frente da praça, que a gente inclusive chama do Banco do Gringotts, de Harry Potter, que a gente brinca lá em Recife. Mas assim, é exatamente no berço do Marco Zero, uma empresa que está faturando milhões. E ela começou bem devagarzinho. Ele faz software, é qualquer produto, pessoal. O que importa é você saber realmente o produto que você está fazendo e o cliente que você quer atingir. Aí você consegue. E aqui está a cidade de vocês, ó. Porque essa é a ideia. Não somente aqui em Penedo, mas em toda a região que existe aqui, vizinha, entendeu? Assim, Sergipe. Pode ser aqui nas cidades Arapiraca, enfim, várias cidades que existem. O que é que pode ser de fato fomentado essa questão de projetos e de Lean para vocês? E aí, dúvidas, perguntas, algum questionamento? Nada? Agradecemos ao professor Érico pela brilhante palestra e pedimos que permaneça no palco um pouquinho. Nós vamos fazer uma rodada de perguntas. Não é possível, né, gente? Dia de produção, Lean, tem que ter pergunta. Boa tarde, meu nome é Anderson. A pergunta para quem deseja entrar no mercado na parte de gerenciamento, na área de gerenciamento de projetos, quais conselhos você daria e como você enxerga o mercado futuro para um provável gerente de projetos? Rapaz, isso é uma pergunta tendenciosa. Se você me perguntar... Porque assim, a gerenciamento de projetos, ela é muito vasta, é muito vasta. Eu, quando fiz minha especialização em projetos, a gente diz assim, não, eu estou no especialista em projetos. Aí eu terminei depois fazendo curso, porque eu gosto muito da parte de RH, inclusive eu sou aluno de psicologia, hoje, né, na graduação. Porque exatamente eu já estou pegando a parte de planejamento de projetos, aí peguei a parte exatamente de coaching, aí eu peguei, o coaching é uma coisa legal, mas eu preciso pegar também a parte mais de psicologia para entender processo cognitivo, processo de comportamento, enfim, outras coisas que existem, a própria psicanálise em si e tudo mais. Então, assim, depende do que de fato você quer trabalhar com projetos. Você quer trabalhar na execução de projetos? Se você quer trabalhar na execução de projetos, planejamento e execução de projetos, então, de fato, você tem, por exemplo, o PMI, que tem um conhecimento, umas áreas de conhecimento, guia de boas práticas. Então você tem um mundo de conhecimento do PMBOK com relação a isso, só que não somente isso. Uma coisa que eu digo a muitas pessoas é, antes de você se candidatar a ser gerente de projeto, faça uma autoanálise em si, assim, como é meu perfil como profissional? Eu sou técnico? Como é meu comportamento?
O modelo de maturidade de gerenciamento de projetos que a gente publicou em 2017, 2018, com o professor Daci Prado, inclusive tem até o site, o maturityresearch.com, tem lá a pesquisa da gente. Pernambuco saiu, foi o primeiro relatório do Norte-Nordeste, inclusive, que a gente conseguiu. Alagoas não teve e outros estados do Nordeste também não tiveram. Inclusive, a gente tem estimulado as empresas, inclusive aqui em Alagoas e em outros estados, para que façam parte dessa pesquisa, porque é importante a gente saber o nível de maturidade, exatamente onde a gente pode atuar. Mas assim, trabalhar com gerenciamento de projetos, não obrigatoriamente você tem que ser gerente de projetos. Você pode ter os conhecimentos de gestão de projetos, mas você tem que ter equipe fazendo a ajuda no planejamento do projeto. Né? A opinião, você pode ser uma opinião especializada. Aí, no caso, não, eu quero ser gestor de projetos. Tá, então, para você ser gerente de projetos, como é que está seu comportamento? Aí entra o IPMA, né, International Project Management Association, que é uma instituição que é parecida com o PMI, inclusive tem se aproximado muito das duas recentemente, que vive na Europa, no IPMA, enquanto o PMI fica nos Estados Unidos. E ele trabalha muito a questão comportamental, como um gerente de projetos deve atuar. Então, assim, muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o processo, que é a questão do guia de boas práticas do PMI, e eu digo não, vá primeiro para a parte comportamental, você faz parte daquele contexto que você é realmente, você está vendo que o seu comportamento vai... Porque aí sim, porque na verdade, por mais que a gente, por exemplo, mostre um conceito de tecnologia, de que aquilo é uma ferramenta que vai te ajudar a tomar decisão, por mais que as pessoas digam que determinadas atividades e projetos vão ser automatizadas, no final, pessoal, não duvidem, vão ser pessoas que vão estar ali, não tem ainda nada, e eu como aluno hoje de psicologia, posso, na verdade, permeando pelas duas áreas. Eu, inclusive, até tive uma discussão assim, não um bate-boca, mas uma discussão boa na faculdade, porque o pessoal falou muito o seguinte: o processo de inteligência artificial, o processo cognitivo, iniciou no século XX, no início do século XX, né? Foi quando eles quebraram com o behaviorismo, a parte comportamental, e disseram: existe uma coisa além do que somente estímulo, resposta e reforço, que é o nosso método de ensino até hoje. Você estuda, faz prova e passa. Esse é o método de ensino até hoje americano implantado, que até hoje existe. Mas que, enfim, tem uma... E a inteligência artificial, por mais que exista, mais que você tenha várias hoje, Siri, você tem vários outros tipos de coisa, até o Bradesco também tem inteligência artificial, a Oi tem agora também e tudo mais, nunca nada vai ter a emoção que o ser humano vai ter. Ele pode até dizer assim, você emitir um som, ele perceber evidentemente a frequência, criar um coraçãozinho aqui, ele acender, você, quem teve a emoção foi você, não foi uma máquina, certo? Mas assim, você vai sempre lidar com pessoas. Eu estou falando isso porque para ser gerente de projetos, você pode trabalhar a parte comportamental, depois você pode trabalhar a parte de processo de fato, entender como funciona o escopo, o tempo, o custo e tal. Isso, inclusive, é um método que a gente chama de método cascata, ou waterfall, ou coisa do tipo. Existem os métodos ágeis que estão tão hoje, que nada mais é do que um enxugamento do que já existia. É porque às vezes as pessoas mudam o nome, mas de alguma maneira já existia, mas aí é bom porque quebra o conceito em algumas partes para que você consiga ser mais objetivo. Então tem a parte de ágil também, certo? Tem um Prince2, por exemplo, que é uma metodologia, inclusive foi uma metodologia que foi criada nas Olimpíadas da Inglaterra, que foi um êxito fantástico, inclusive é da Coroa Britânica, o Prince2. Entendeu? Então, assim, o que eu sugiro a você, nesse caso? Essa questão do tipo, você quer ser membro de equipe ou você quer ser gerente de projetos? Você quer trabalhar a parte comportamental, ver a parte comportamental, ver o que o IPMA te propõe, depois entra na questão do PMI, de processo, porque assim, não adianta você ter processos se você não consegue ter uma relação boa com as pessoas. E aí a parte de engenharia, de alguma forma, a gente precisa ser muito pragmático, a gente não tem muito essa relação, a gente quer ser muito sabe, seco. É mais ou menos por aí. E a gente tem que ter esse cuidado. E, enfim, e tem outros métodos, tem outras coisas. Agora, nunca se esqueça de uma coisa. No final de tudo, você tem que ter realmente uma boa comunicação e fazer com que as pessoas em que você vai atender o seu consumidor percebam o valor do que você vai fazer. Você pode dominar todas as técnicas, e um dia até falar isso, Carl Jung, que ele é da psicologia também, né? Você domina todas as técnicas, todos os conceitos, mas sempre quando tiver com uma alma humana, você sempre seja uma alma humana. Ou seja, perceba de fato o que a pessoa tem, de que ela percebe de valor, e aí tu vai pegar os teus conceitos e vai dizer, não, eu vou encaixar ágil aqui, eu vou encaixar escopo, tempo, custo, risco aqui, eu vou usar uma negociação, coaching aqui, e aí tu vai ver que tudo isso termina se
se somando, se juntando. Isso é que é legal. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. Gustavo. Gostaria primeiramente de parabenizá-lo pela excelente palestra. E a minha dúvida é a seguinte: você, como gerente de um projeto, já deve ter passado por diversas situações, diversos problemas, até porque um projeto sempre surge problemas. Gostaria de saber qual parte do projeto que tem mais aquele gargalo e trazer uma experiência sua própria de algum projeto que você já executou que, assim, foi inesquecível para você. Eu acredito que você deve ter uma vasta experiência para passar para a gente. Em relação a problemas, planejamento, ponto. O problema de um projeto é planejamento. É impressionante até hoje, e assim, eu digo isso porque eu já bati de frente com gestores e dizer, ou você planeja, ou o projeto não vai dar frente, ou então eu mesmo dizer que não ia fazer. De me desmobilizar mesmo e dizer, eu vou sair. Já aconteceu, por exemplo, esse projeto que eu falei da fibra ótica, me deram uma semana para planejar o projeto, eu só tinha uma planta física de onde fazia a passagem da fibra ótica, ou seja, eu só tinha um projeto executivo do engenheiro. E eu disse, eu preciso montar a equipe, eu preciso saber as especificações dos produtos, eu preciso estocar, comprar esses produtos, montar um ambiente para fazer esses produtos, porque tinha que ter container e container de escritório para trabalhar. E então, a gente teve uma série de fatores que eu disse, pessoal, a gente precisa primeiro montar a casa antes de fato, porque a urgência que existia para fazer a entrega do projeto, porque a obra estava atrasada, então, por consequência, eles queriam que a gente agilizasse. Só que nós não podíamos fazer a implantação de uma fibra ótica, eu acabei de falar agora há pouco que poeira não pode. É engraçado isso, a gente tem um hábito, por exemplo, o nosso projeto de rede, geralmente, é com cabo UTP, que é aquele cabo azul, certo? Só que ali é parte elétrica, ali não tem problema de interferência por poeira, mas fibra ótica não, é luz, é feixe de luz, não é bit rodando em cima de carga elétrica. Então, assim, primeiramente o prédio tem que estar limpo antes de a gente passar cabo de fibra ótica, né? E aí a gente teve que fazer um trabalho de conscientização de que o planejamento era necessário no ambiente de engenharia. Então a gente teve que chamar o gestor do contrato, mostrar a realidade a ele e dizer, olha, eu preciso de tempo para fazer isso aqui. A gente teve um trabalho anterior a esse, de recrutamento de pessoal. A gente teve que se juntar com a equipe de RH da empresa, porque a empresa que eu trabalhava, né, por mais que eu permeie pela parte de desenvolvimento de software e de infraestrutura, nas duas, né, a empresa em si, que eu estava naquele momento, ela tinha expertise de fábrica de software, de desenvolvimento, só que aí o projeto era extremamente estratégico para a empresa. Como eu tinha experiência, eu disse, não, eu vou pegar. Eu pego esse projeto tranquilamente. E aí, a gente teve que fazer um trabalho de psicotécnico com as pessoas, porque geralmente, pessoal, obra, as pessoas têm uma dispersão muito grande, uma dispersão mesmo de trabalho, não é só de obra mesmo, de obra civil, entendeu? Existe uma dispersão, encanador, não é preconceito, é uma realidade que existe um processo de dispersão. Muitas vezes eles querem pegar muitos trabalhos de uma vez e terminam não pegando nenhum, porque termina deixando muita coisa pela metade. Então, assim, a gente já conhecendo de alguma forma o perfil, a gente teve um trabalho psicotécnico para saber emocionalmente como é que a pessoa daria com aquela situação, como é que as pessoas iam trabalhar de uma forma de engajamento em equipe, que é uma coisa extremamente importante. E aí a gente levantou a equipe, fez o trabalho psicotécnico, todos eles foram aprovados. Teve pessoas que eu conheci que não foram aprovadas. E aí a gente pegou essa galera e disse, vocês agora vão nos ajudar a planejar esse projeto. E aí a gente planejou o projeto e a gente conseguiu produzir o projeto e entregou. Porque o nosso objetivo era 25 anos de garantia do fabricante com relação àquele produto. O prédio hoje está com Compesa, lá em Recife, é um prédio enorme, no meio de Santo Amaro, que é um primeiro projeto de vários que vão fazer ali naquela região, da segunda rede de fibra ótica G-Ponto do Brasil. Assim, é um negócio massa, entendeu? O grande problema é planejamento. A execução em si, a grande relação é a questão de comunicação. Na execução do projeto, se você não tiver comunicação, é uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu estou aqui hoje, mas um projeto que eu estou tocando lá em Recife está em execução. E a equipe está lá fazendo o trabalho acontecer. Né? Hoje mesmo pela manhã eu estive passeando por aqui para conhecer a região. Vira e mexe, eu estava no WhatsApp conversando para ver o deslocamento de um profissional para o local que estava sendo feita a implantação de um sistema, ou seja, um projeto de software. Né? E aí, assim, ou seja, as pessoas estavam de alguma maneira lá trabalhando independentes, certo? Mas a gente sempre aqui se comunicando.
patrocinador do projeto, inclusive, estava falando comigo, agora, ele disse, segunda-feira eu quero falar contigo, não sei o que, estava há pouco, inclusive, aqui. Disse, não, ok, tudo bem, a gente vai se comunicar. Então, assim, na execução do projeto, comunicação, na verdade, comunicação é sempre, mas na execução, você sempre tem que saber, não é que você vai centralizar as coisas em você, não, delegue as pessoas, divida a responsabilidade, mas não jogue tudo para cima de você. Então, assim, na parte da execução. Monitoramento é uma coisa que, por consequência da execução, você está acompanhando. Quando ele fala um PDCA, ele fica muito mais uma questão didática. Mas o monitoramento ele termina sendo uma coisa que, à medida que você vai evoluindo, você vai acompanhando, vai fazendo essas medições para saber como é que está o teu desempenho. E aí, evidentemente, você vai fazer alguma contingência, se for o caso. Então, assim, hoje ainda no Brasil, uma coisa que eu dialogo muito é com relação à parte de planejamento, a parte de comunicação e outra coisa também é a parte da competência dos profissionais. Mês de julho agora eu publiquei um artigo no LinkedIn falando a respeito disso. Alguns desalinhamentos que existem entre os RHs das empresas com relação aos objetivos estratégicos da empresa. Porque muitas vezes os RHs eles são vistos muito mais como um ponto de contratação. A pessoa só chega assim e diz assim, eu quero contratar, sem de fato fazer uma consulta prévia ao RH, de dizer assim, RH, eu tenho um objetivo estratégico de chegar tal assim, e aí eu estou pleiteando buscar projetos que me atinjam assim, e eu vou precisar de tua visão com relação a isso. Enfim, verificar as competências. E aí, antes de publicar esse artigo, eu falei com o professor Daci Prado, disse, professor, você tem como dar uma revisada no artigo antes de eu publicar? Ele disse, tenho. Ele até revisou, mas ele disse, é interessante, porque o teu artigo... E aí eu falei da maturidade, essa questão de maturidade que eu falei agora há pouco, questão de projetos. E aí o professor Daci fez, é engraçado como as empresas, elas contratam pessoas certificadas, contratam uma ferramenta de projetos e acham que isso é o suficiente, quando na verdade não é. E aí entra aquela questão que eu falei, Anderson, da competência de gestão de projetos. A gente, para quem é de engenharia, pessoal, a gente tem uma cultura, da mesma forma que existe a cultura de que a engenharia é machista, existe uma cultura de que a engenharia ela é pragmática, curta e grossa. E a gente precisa quebrar isso também. A engenharia tem que ter comunicação, tem que mostrar que existe comunicação, tem que mostrar que existe, enfim, essa questão de alinhamento. E aí o RH, ele aí, voltando para a questão do RH, eu falei no artigo exatamente de 3 competências que faltam. Muitas vezes as pessoas contratam um profissional porque ele tem uma certificação, uma determinada pós-graduação e uma ferramenta. Mas será que de fato é aquela pessoa, aquela ferramenta que vai de fato atingir os objetivos estratégicos da tua empresa? Porque é um fator antes, um fator anterior. Enfim, são vários os casos, mas tem o RH, tem o planejamento e tem a comunicação. Eu acredito que esses 3 pontos ainda a gente falta muito a avançar no país da gente. Tranquilo? O que mais? Tranquilo? Tem tempo? Tem? Em 5 minutos. Mais alguém? Tranquilo? Deixa eu agradecer mais uma vez, de verdade, ao FAO por essa oportunidade. De verdade, eu estou muito feliz aqui de estar com vocês. É muito interessante, tipo assim, você sair de lá, de todas as suas obrigações e estar aqui. E agradecer ao professor Vitor pelo convite de estar aqui com vocês. É muito importante, principalmente para mim que recentemente parei de dar aula porque voltei para ser aluno e vou morrer aluno, né? Então, assim, estar com vocês aqui hoje, para mim, realmente é muito importante. Então, muito obrigado ao FAO, obrigado à Prefeitura, enfim. E vamos em frente. Quem quiser me seguir no LinkedIn, tá ali no LinkedIn, né? Instagram e Facebook é realmente pessoal, eu não tenho ainda perfil profissional para isso. Mas no LinkedIn não, no LinkedIn é profissional. Quem quiser me seguir aí, estamos à disposição, viu? Obrigado. Agradecemos a brilhante palestra do professor Érico.